O Narayana geralmente ele ajuda nas lutas, nas guerras. Ele está sempre com Shankha Padma, mesmo quando ele dorme. Porque ele não sabe quando que Brahma vai chamar ele, os semideus vai chamar ele, ele está sempre pronto. Que nem a Fire Brigade, os bombeiros estão sempre prontos para... Os bombeiros estão sempre prontos. Qualquer hora, algum podem chamar a qualquer momento. Quem trabalha nos bombeiros, o carro deles, né, o caminhão deles está sempre já em alerta, né, a postos. Então assim, Bhagavan Vishnu Narayana está sempre geralmente absorto em cuidar da criação, manter a criação material, guerras, matar demônios. Então, se a pessoa está tão ocupada, como que vai ter amor, carinho, amigos, Sakyabhava, no caso do Sr. Narayana? Por exemplo, quem trabalha no exército. Ele... Quem trabalha no exército não consegue ter muito relacionamento com muitas pessoas porque eles podem chamar a qualquer momento. Às vezes com 3, 4 meses no meio do gelo, na floresta. A minha esposa está chamando, eu preciso ir. Ele não tem isso. Ou seja, eles estão servindo acima de tudo, né? Então eles podem chamar para o acampamento e tudo mais. Então Narayana Tata é assim. Primeiro que Shantarasa, modo de neutralidade mais preeminente em Vaikuntha, modo de neutralidade. Dasarasa é secundário. Dasarasa é secundário. E Shanta é primário. Bem calmo, tranquilo. Então, em Vaikuntha tem Narayana, Vishnu, né, Tata? Geralmente eles. Shanta é proeminente, Dasa é secundário. Em Ayodhya, Dasa é proeminente e Shanta é secundário. Então, em Ayodhya tem Shantarasa, mas Dasarasa é mais proeminente. Então, em Dasarasa tem Bhagavat Buddhi, você pensa, vê Deus, o Senhor como Deus, né, o Senhor Supremo. O Senhor Ramachandra, ele tem esse ego, eu sou o rei. Então, por isso, ele tem amor pelos seus súditos, sim, Prajavatsala. Mas geralmente ele é sempre muito sério, o Senhor Rama. O Senhor Rama, ele não brinca muito. Narayana nunca brinca, nunca. Assim, fazer uma graça, uma brincadeira, isso é engraçado, nunca. Mas esse Narayana, quando aparece como o Senhor Rama, às vezes ele brinca um pouco, ele faz uma, né, ele é um pouco engraçado e tal. Mas geralmente o Senhor Rama é bem sério. Em Sakyarasa, a gente vê que o Senhor Rama tem um pouco de Sakyarasa com Vibhishana e com Sugriva, mas tem um humor de opulência, Sambram, no sentido assim, Vibhishana e Sugriva são amigos do Senhor Rama, mas eles não sobem em cima do Senhor Rama. Eles sabem que ele é Deus, que ele é Bhagavan.
Eles não sentam junto no mesmo asana, não. Que eles sentam perto, tá? Ok. Que nem, por exemplo, Garuda e Vishakhshani Vaikunta, eles não ficam nem perto. Sentam 5, 10 metros longe. Quando tem o templo do Senhor Vishnu, Garuda está sentando bem longe. Porque Garuda sabe, ele é Bhagavan, ele é Atmaramaptakam. Ele é Sampurna, ele é completo. Ele não precisa receber serviço de ninguém, mas ele, só para dar misericórdia, ele aceita nosso serviço. Por isso que Garuda está sempre 24 horas por dia sentado de mãos postas. Quando que o Prabhu vai me chamar para o serviço? Garuda, ele tem cego. Bhagavan podia ele ir para qualquer lugar sem precisar de um carregador. Mas Garuda tem cego. Eu sou carregador do Senhor. Fica de mãos postas. Em Vaikunta se manifesta muito Atmaramataya Kamatá do Senhor. Deus sendo autossatisfeito e sem precisar de nada. Então o Senhor ama, ele tem cego. Eu sou o rei. O Senhor ama, ele também tem Pradyavatsalya, muito amor e afeto pelos seus súditos. Menos amor e afeição pela família. Por exemplo, para a felicidade dos súditos, ele abandonou a própria esposa. O Senhor ama. Em Vatsalya, a gente vê que ele tem um pouquinho. Por exemplo, Lava e Kusha são os filhos do Senhor ama. Mesmo assim, o Senhor ama falou para Sita: qual que é a prova que eles são os meus filhos biológicos mesmo? Ramachandra Swayam Bhagavan, claro que ele sabe. Mas só para ensinar as pessoas desse mundo e para fazer com que os súditos também acreditassem, né? Ele falou isso. Quando Sita deu a luz a Lavikusha, ela estava no ashram de Valmiki. Os súditos não viram, né, o nascimento. Então os súditos não queriam aceitar. Como é que eles iam aceitar se realmente Lavikusha eram filhos do Senhor ama ou não? Então, para satisfazer os súditos, o povo, né, o Senhor ama falou: Sita, prova que eles são meus filhos. Valmiki falou: se eu sou filho de Pradita, eu nunca menti na minha vida. Valmiki Rishi disse: com a minha visão divina, eu sei de tudo e eu afirmo que Sita Devi é uma mulher casta e que Lavikusha são seus filhos. Mesmo assim, o Senhor ama para poder satisfazer o povo. Ele é Bhagavan, ele também sabe. Mesmo assim, ele está dizendo: você tem que comprovar. Que tipo de prova que teria que ser dada? Naquela época não tinha teste de DNA, não é mesmo? Então me diga. Mesmo assim, Bhagavan Ramachandra disse: não. Sita Devi vai ter que comprovar, ela vai ter que... A Sita Devi veio na Assembleia. Ela veio e falou: nunca nem vejo o rosto, nunca vi o rosto de nenhum outro homem além do meu marido. E eles são seus filhos. Sadei falou: se eu estou falando a verdade, a terra vai abrir no meio aqui agora. E Prithvi Devi vai vir e vai me pegar, se eu estou falando a verdade. Foi onde Sita Devi entrou em Patala. Então, Vatsalya Bhava que Rama tem pelos seus filhos é pequeno. O amor paternal.
Madhurya Rasa, uma conjugal, ele brinca um pouco com Sita, assim, faz uma graça e tal com ela, mas pouco, ele geralmente é bem mais sério. O Senhor Rama está sempre seguindo as regras, marjada, todas as regras e o comportamento, né, seguindo as regras. Ele brincou um pouco com Sita, assim, faz uma graça, mas pouco. Mas geralmente ele era muito sério mesmo. O Ramayana mostra isso. Na vida, a vida de Sita é muito sofrida. Ela sofreu muito em sua vida. Se casou, depois já teve que ir para o exílio na floresta. Aí estava morando na floresta. Então, na floresta, o Senhor Rama não tratava ela como uma esposa, assim. Tá, eles ficaram 13 anos juntos na floresta. Não tiveram nem filhos por 13 anos. Veja. Então, o Senhor Rama ficou na floresta como um brahmachari, na verdade, quando ele estava no exílio. Apesar dele ser casado, ele vivia na floresta como um brahmachari. Ele tinha dread na cabeça. Tem uma outra palavra para dread, eu esqueci como é que chama em português. Matted locked hair. Enfim. Upakurbam Brahmachari. O Senhor Rama era chamado de Upakurbam Brahmachari. O que é isso? Primeiro que ele era Nastika Brahmachari antes, né? Mesmo ele tendo se casado, ele não... Ou seja, tinha esposa, mas ele não... Ou seja, o relacionamento entre homem e mulher mesmo, ele não teve. Por exemplo, quando que ela ficou grávida? Só quando eles voltaram. Aí, quando ele virou rei. Então ela ficou grávida. Aí que ela engravidou. E Sita Devi também fazendo passatempos como um ser humano. Ela queria dar um bom samskara para o seu filho. Na verdade, a história que Valmiki, né, conta, né, que Sita foi para a floresta quando grávida, e o pessoal culpa o Senhor Rama, mas não foi culpa do Senhor Rama, não. A própria Sita Devi falou para o Senhor Rama: eu estou grávida e eu quero dar um samskara bom para os meus filhos. Então eu quero ficar com os munis e orixes no modo da bondade, com os sábios. Para poder dar um sattva-bhava, um amor de bondade para os seus filhos, ela falou: eu quero passar minha gravidez no ashram de Valmiki, na floresta, com os santos, que nem Prahlada também. Ele ficou no ashram de Valmiki, de Narada, quando estava no ventre de Caiado. Sita, ela falou isso para o Senhor Rama, e o Senhor Rama concordou. Realmente é bom. Se a gente ficar aqui, eu vou ter que ficar envolvido o Senhor Rama não tinha tempo, né? Estava sempre envolvido em assuntos, né, de administração do reino. Então, sim, Jogamaya manifestou essa lila. Kaktalya Dosha aconteceu ao mesmo tempo. O que é isso? É um provérbio que diz o seguinte: Kaktalya Dosha. É o seguinte: imagina que um corvo está voando na floresta, está voando perto de uma árvore tal, uma palmeira específica. Aí a fruta da palmeira tal
amadurece e cai bem em cima do corvo, quando o corvo está voando. E o corvo morreu assim por esse, né, acaso, ou essa coincidência. Então foi uma grande coincidência, né? Tar é o tal? É mesmo? Fruto da palmeira. O coqueiro caiu bem na hora que ele estava voando e ele morreu. Então foi uma coincidência dos eventos tamanha. Em sânscrito, o nome disso é Kaga Talia Dosh. Corvo, talia, essa fruta. Conheço um pouco sobre os provérbios, né? O que é Kaga Talia Dosh? Essa grande coincidência, é o problema de uma coincidência. O Prabhu falou, em inglês a gente chama de coincidência. Sim. Então foi assim, repentino. Apesar de nesse mundo tudo acontecer por desejo do Senhor, de acordo com a visão material, a gente vê que o coqueiro não queria matar aquele corvo na hora que soltou assim, né, a fruta. E o corvo também não pensou, a fruta vai amadurecer agora e vai bater na minha cabeça. Ele nem pensou nisso. Então foi uma grande coincidência dos eventos mesmo. Em inglês a gente sempre fala causa e efeito. É a causa e consequência. Então, de alguma forma, eles estão conectados. A causa e o efeito, a causa e a consequência. Enfim, por desejo do Senhor, Sita estava grávida. Ela estava grávida. Então ela está falando de querer ir para a floresta. E os súditos, o povo, ao mesmo tempo começaram a duvidar da castidade de Sita Devi. Porque por um ano ela ficou sozinha. As escrituras falam que a mulher casada, se ela ficar separada do marido, as pessoas podem duvidar da castidade dela se a mulher estiver longe do marido. Então, por isso que as escrituras dizem que depois do casamento, o marido e a mulher devem sempre ficar juntos. Por que você se casou se não é para ficar junto do teu marido? Tem que ficar junto. Se marido e mulher não vivem juntos, ou não estão juntos, ou ficam andando, viajando separados, a mente de um e de outro vai ficar agitada. Por isso que o Shastra nunca ele deu a concessão que a mulher casada fique separada do marido. O Shastra nunca consentiu com isso. Por causa da influência de Kali, marido ou mulher viajam separados. Aí depois, só Deus sabe o que cada um faz quando o outro não está, né? As escrituras não permitem. Portanto, Srila Swami Maharaj, as mulheres devem estar sempre seguindo as regras. Srila Swami Maharaj disse. Na infância, ou seja, na juventude, na infância, a mulher tem que estar sob a orientação dos pais. Na juventude, né, sobre a orientação do marido. Na velhice, sob a orientação dos filhos, dos filhos. Entende? Se eu falar isso no Ocidente, os ocidentais já ficam bravos. Que? Não tem independência? Não. A independência das mulheres não é dada mesmo, não. Porque senão a sociedade vai ser... Ou seja, isso vai gerar um mau comportamento na sociedade. Vai gerar um efeito negativo na sociedade. Na verdade, tudo depende de como as mulheres se comportam. Tente entender. As mulheres falam: isso é discriminação. Sim, claro que tem discriminação de gênero, distinção. Homens e mulheres são diferentes. Se você teve um corpo, né? Deus te deu um corpo. Então tem uma diferença entre um corpo e outro. Claro que tem.
Então, daí? Não sou eu que estou gerando essa distinção. Você nasceu já num corpo diferente do outro tipo de corpo que existe. Então as escrituras falam, as mulheres, as mães, né, as mulheres, elas são, na verdade, a beleza da sociedade, da civilização é a mulher. A mulher deve estar sempre protegida, porque ela é a beleza da sociedade. Entende? Sempre. Sempre protegida. Por quê? Porque a família vai ser bonita, feliz, tudo vai depender da mulher. Ou seja, tudo, a nossa família vai ser feliz, isso vai depender, se a sua família vai ser feliz ou não, depende da mulher, da casa. Se a sua mãe é mau caráter, esse mau comportamento vai se espalhar na família. Por exemplo, o filho, ele vai aprender samskara, vai ter impressões a partir da mãe, porque as crianças estão geralmente com a mãe, muito mais do que com o pai. Então, o que a mãe faz ou não, a criança está sempre olhando, ver o que a mãe está fazendo, o que a mãe não está fazendo. Então, isso vai gerar uma impressão na criança também, no samskara. A minha mãe está indo com que homem, o que ela está fazendo, com que homem, com que não sei o que. O filho está vendo tudo, os filhos estão vendo tudo. Sim ou não? Então, esse mesmo samskara, isso vai ter um efeito negativo na criança. E aí essa criança vai seguir o mesmo comportamento que a mãe, ou a filha vai seguir o mesmo comportamento que a mãe. Então isso vai gerar o quê? Vai gerar um efeito muito negativo na sociedade. Ela vai estar falando Varna Sankar. Eu devo estar falando isso é outra coisa. Não, Varna Sankar é quando o marido morre e a mulher... enfim, isso é diferente. Varna Sankar. Esse é outro ponto. Então, de forma assim, a gente vê. Se a esposa não fica com o marido e fica viajando separada, então, separadas, vai ter traição. Isso vai gerar o quê? Se eles ficam separados, né, marido e mulher. Então, pode gerar Varna Sankar. Então, mesmo que a pessoa não tenha filhos na traição, isso gera um mau comportamento, um mau caráter. Gera um comportamento, isso é um comportamento baixo, né, que é degradado, que vai estar se esperando pela sociedade. Srila Swami Maharaj, ele sempre falava isso aí. Você pode ver. Bhaktivedanta Swami Maharaj. Em relação a esse verso, ele falava que na infância, as crianças devem estar sob a orientação dos pais, até que eles se casem. Depois do casamento, tem que ficar com o marido. Onde que o marido vai, a esposa deve ir também. Então, a mulher não é independente, deve ser independente. Marido e mulher juntos devem ficar juntos, marido e mulher. Senão a mente do um e do outro vai ficar perturbada. Mas em Kali Yuga é normal, né? Todo mundo fica com a mente perturbada. É muito fácil ter a mente perturbada em Kali Yuga. Tipo isso, né? Em Kali Yuga é muito fácil ficar com a mente. Que em Kali Yuga não é surpresa, né? Ninguém fica, ou seja, ficar com a mente perturbada é muito comum. Não é nada, é muito simples, né? Ou seja, muito rapidamente a pessoa fica com a mente perturbada. Aquela mulher que deixa o marido, ou que viaja sozinha, ou que mora sozinha, ou que está em algum lugar sozinha. Então, de acordo com a visão das pessoas do mundo, ou seja, de acordo com o costume social, isso é ruim. Socialmente ruim. Ou ela é casada, e por que ela está viajando, andando sozinha? Por que ela está andando, viajando com outro homem? As pessoas vão ter malícia. As pessoas vão criticar. Mas você fala, não, mas tal pessoa é como um irmão para mim. As pessoas não vão querer saber, elas não vão aceitar, acreditar. Isso é verdade ou não? Se uma mulher estiver separada, tá bom, até com o irmão. Mesmo assim, essa agitação pode estar lá dos sentidos. Tem um verso que diz
No Chaitanya Charitamrita cita esse verso. Então, o sentido, né, a mente pode ficar agitada. Então, não devemos ficar com a mãe sozinha em nenhum local. Nem com o marido. Ah, pode. Os sentidos são muito poderosos. Ele falou assim, quando você fica com a esposa, a sua mente se agita. E o verso também diz até mesmo com a sua própria filha pode ter. Os sentidos são agitados, se agitam. A mente vai se agitar, então as mulheres devem estar sempre controladas. Devem estar sempre controladas pelas regras da sociedade, as mulheres. Por quê? Porque a cultura, a civilização vai se construindo de acordo com o comportamento que essas mulheres têm. A nossa cultura, a nossa civilização se baseia no comportamento das mulheres. Por isso que as mulheres devem estar seguindo as regras direito. Por exemplo, quando tem um açude, um lago. Aonde? Ah, no poço. Então, para você beber água do poço, o poço está delimitado por aquela... Para você beber água do poço, o que acontece? Você tem aquele muro no poço, né? 2 houses. Para que a água em volta não entre no poço. E outro ponto. São 2 causas para a água do poço ser delimitada por um muro. Para que nenhum outro animal caia ali, e um pássaro, etc. E também para a água ficar retida e você conseguir pegar. Então, se a mulher estiver controlada, a mente dela, os sentidos vão estar controlados. Não é assim. Ah, você tem marido e você tem relacionamento com outro homem, conversando sozinho em algum local, como se ele fosse seu irmão. Ah, ele é meu irmão, não tem problema, posso estar conversando com esse homem aqui sozinha. Mas isso é uma ofensa, a escritura não a permite, não permite. Então eu falo, quando você conversa com uma mulher, você tem que estar com a porta aberta. Com a porta fechada, você está sem sua esposa. Tá, uma mulher tem uma pergunta, alguma coisa, eu falo, tá bom, então deixa a porta aberta. Mas se você está com a porta fechada, conversando com o marido de outra pessoa, até socialmente, isso aí é uma coisa, né, que é... Como é que chama? Que é... esqueci a palavra. Criticável, como é que fala? Uma coisa passível de críticas. O que você tem confidencial? O que você tem de segredo para conversar? O segredo se deve só entre homem, marido e mulher. Que segredo que você tem para conversar com um homem que não seja seu marido? Por isso que não pode fechar a porta. O Shastra não permite, não permite. Todas essas concepções estão nas escrituras. Pô, como não ter agitação quando está com o marido ou a esposa? O Gurudev falou, ele é um idiota. Ele é um idiota número 1. Claro, se você tiver agitação nos sentidos com a sua esposa, tudo bem, porque ela é tua esposa, então não tem problema. Mas está falando que se você estiver com a esposa sozinho, claro que a sua mente vai se agitar. Que tipo de pessoa parece para mim? Ele é maluco. Eu insulto ele mesmo. Faça uma pergunta decente. Sua mente se agita, por isso que você se casou com ela. Por que você casou com a mulher? Porque você ficou com a mente agitada. Mas, né, para você apaziguar o seu desejo da mente que você teve, por isso que você se casou, fala a verdade.
Entendeu? Ele é muito doido. Outra pergunta. No estágio elevado para fazer bhajana, as mulheres vivem em Vrindavana, fazem bhajana. O Shastra dá permissão. Se você for fazer bhajana, exemplo, Janavadevi, mãe Janava, Chakra de Nityananda, ela foi pro Radhakunda, ou seja, no caso de ir sozinha. O Gangamata Goswamini, as escrituras explicam. Os Shastras dão permissão. Mas essa pessoa está com a mente controlada, com os sentidos controlados. Entende? Então, mas só quando você for bhajana focado. Se você não é focado no bhajana, aí você faz o quê? Babaji Mataji. Babaji e Mataji. Aí você faz o Babaji e depois vira um Mataji, ou seja, Sarraji. Você, como se fosse fazer vida espiritual, mas acaba se envolvendo com o sexo oposto. Isso é verdade, isso é verdade. Outro ponto. Se você for como Ramananda, uma alma liberada, aí isso não se aplica para a pessoa que é liberada como Ramananda. Ele escreveu o Jagannatha Vallabha Nartakam, que é um livro, né? E aí, para fazer a apresentação do teatro dessa peça que ele escreveu, ele mesmo treinava no local solitário, né, assim, sozinho, meninas de 12 e 14 anos. Ou seja, ele praticava com elas, né, ensaiava a peça de teatro com elas, mostrando para elas como apresentar, né, a peça, como, né, atuar direito e tal. Mas isso é para uma alma liberada, isso é outra história. Mahaprabhu falou para Ramananda. Pedro falou sobre Ramananda como ele era uma alma liberada. Para Deus mesmo. Ele mesmo vendo o corpo das mulheres, ele não se agitava de jeito nenhum. Para uma alma condicionada, só de ver a mulher, uma alma condicionada já se agita. Ramananda, gente, desculpa que eu não trouxe o stand, está difícil. Então, mesmo treinando, ele saindo com as meninas, ele não se agitava. Isso é um Mukta Mahapurush. Vou contar para você uma história sobre Shukadeva Goswami. Então, ele tinha ouvido vários kathas de Vyasadeva, mas ele, naquele momento ele não tinha ouvido sobre a Rasa Lila ainda. Essa é uma história dos Puranas, sobre Shukadeva Goswami. Essa história não está no Bhagavata, está em outros Puranas. Ou talvez em alguma kalpa, em alguma era, isso pode ter acontecido assim. Tem muitas eras, dias do Sr. Brahma. Então, o Sr. Vyasadeva, antes de falar Rasa Lila Katha para Shukadeva Goswami, ele falou, você tem que primeiro ter o certificado mostrando que você controla os seus sentidos ou não, antes de ouvir Rasa Lila. Então tá, onde consigo o certificado? Vai encontrar Janaka Maharaj, disse Vyasadeva. Que Janaka Maharaj é um exemplo de Apta Kama. É uma pessoa que, apesar dele tá né, na vida material, digamos assim, né, casado e tal, ele nunca se agita. Ele não se agita com nada, mesmo estando na vida material. Então, Vyasadeva falou, vai lá pegar o certificado com o Janaka Maharaj
falou para Shukadeva Goswami, aí eu vou te falar sobre Rasa Lila. E era uma assembleia cheia de grandes devotos, peritos em todos os tatas, Siddhanta, em tudo. Um Brahmagyani. Quem é um Brahmagyani? Sukeshu no Digdamanaha. Brahmagyani é a pessoa que nunca se agita, seus sentidos nunca se agitam, nunca. Sempre fixos em Brahma. Na Bhagavad Gita, em alguns versos, se explica sobre os sintomas de Brahmagyani. O verso principal é esse aí. Sukeshu Anudigmanaha. Existem muitos versos, 3 ou 4 versos que explicam qual é o sintoma de um Brahmagyani. Esse é o principal. Sukeshu Anudigmanaha. Que é a pessoa que nunca se agita, nem felicidade, nem sofrimento, não tem raiva, equânime. Essa pessoa que nunca se agita com nada. Ele nunca fica triste, nada. Tipo, a gente fica triste. Ah, não, perdão, você diz assim, a gente sente às vezes compaixão, empatia com os outros e a gente fica triste quando alguém está triste. Nosso coração, ele se agita nesse sentido quando a gente vê alguém sofrendo, por exemplo. A gente sofre também. Mas um Brahmagyani não é assim. क्या बच्चा ऐसा दे हो विष्णुराज इसकी सीमा तो सिंपैथी नहीं है किंतु हृदय में सिंपैथी आ जाता है. Então Gurudeva sentiu essa empatia no coração. Ele viu o Vishnurata dormindo ontem e Gurudeva quis virar ele, uma coisa assim, não sei porquê. Porque eu nem sabia disso. Mas, então, a empatia é tal coisa, é como se fosse uma chave de ouro que está sempre aberta, que abre o cadeado. Simpatia ou empatia, né? Empatia é a chave mestre que abre todas as portas. É a chave mestra. Então, esse exemplo é uma chave de ouro. Uma chave de ouro, as pessoas roubariam a chave. Se tivesse cadeado, não faria diferença. Se for uma coisa for de ouro, as pessoas iam levar. Então, externamente, a gente bota o cadeado. सिंपैथी ऐसी वस्तु है वो अनलॉक उसके दुख को देख करके हृदय हो जाना ये सिंपैथी है सहानुभूति का. Então, a empatia é quando você vê o sofrimento de alguém, você também sofre. Isso é normal. Tem compaixão. É como uma chave de ouro que abre tudo. Então, os Brahmagyanis não têm isso. Ela não entendeu a questão da chave de ouro. Gurudeva está dizendo, o que é empatia? É quando você vê seu coração derrete ao sofrimento alheio. Mas por que você está falando que é uma chave de ouro? Ela está perguntando essa comparação com a chave de ouro. Por quê? Então, se uma coisa é trancada, ela abre. Exemplo. उसको लगाया था ना किंतु उसने ताला नहीं लगाया उसमें केवल रखा गया É o que? O Prabhu? É um provérbio, então tem que entender. Então, não é um significado literal. Imagina uma coisa que você não botou cadeado. Você botou o cadeado, mas não tancou. Não fechou o cadeado. Hã? Lete. É um fecho que é facilmente removido. Mas e o exemplo de ouro é o quê? Eu tô sabendo. O que é empatia? Não adianta só falar a empatia, né? Empatia é quando você vê o sofrimento alheio. O seu coração se derrete e você vai ajudar a pessoa. Isso é empatia ou solidariedade, né? Então, bom, sympathy em inglês, né? Acho que é empatia em português, ou então acho que é essa compaixão, essa solidariedade. Quando você vê o sofrimento alheio,
Você quer ajudar, você ajuda a pessoa, você ajuda a pessoa. Você vê o sofrimento e você ajuda. Não é só onde está só ver o sofrimento alheio. Seu coração se derreteu ao ver o sofrimento alheio, mas vai ser a empatia ou a solidariedade quando você ajuda a pessoa. Por exemplo, alguém está se afogando e você vai ficar vendo a pessoa se afogar sem fazer nada. Não, você vai pular para tentar ajudar a pessoa. Então, a empatia ou essa solidariedade é uma chave mestra que abre tudo, como uma chave de ouro que abre, enfim, não sei traduzir bem esse sympathy is a golden key that unlocks. Enfim, Shukadeva Goswami, ele era um Atmarama, autossatisfeito, mas ele também é Aptakama. Aptakama significa que você está vendo ali os desfrutos, mas você não se agita. Então assim, Vyasadeva enviou Shukadeva Goswami para onde? Até a Assembleia de Janak Maharaj. Essa história é muito bonita. E lá na Assembleia de Janak Maharaj era cheio de Brahmagani, Atmagani, pessoas que estão absortas em Brahma. E eles não têm empatia ou compaixão, porque eles pensam, cada um está sofrendo seu próprio karma, não tem nada a ver com isso. Os Brahmaganis e Atmaganis pensam assim, cada dia eu estou sofrendo seu karma, não vou me envolver. Eu não tenho nada a ver com isso. Esse aqui, o Paramatma, o super-homem é assim também. Ele é só uma testemunha. Eu não tenho nada a ver com o que você está fazendo. Porque a Escritura fala, se você fizer tal coisa, você obtém tal fruto, fizer outra coisa, obtém tal outro fruto. Se você fizer tal coisa, você obtém tal fruto. E assim, as Escrituras falam, né? As consequências. Se você casar, você vai acabar com a sua vida. Ah, não quero casar. Tá bom, então. Acaba com a sua vida, tudo bem? Quem está te proibindo de acabar com a sua vida? Gurudeva, me dê permissão para casar. Eu não dou permissão, não. Você, se quiser, faz. E você sofra também. Porque se eu der permissão, depois você vai falar, Gurudeva, o senhor mandou eu casar e eu estou sofrendo. Você vai me culpar. Você vai me culpar, não vai? Então, um santo não vai dizer, não vai mandar você casar. Não vai dizer. Ele pode falar de forma neutra. Bom, se você quiser, você pode ver o que você quer fazer. Você vai ter que sofrer de acordo com as suas consequências, entendeu? Ontem eu falei que casamento é acabar com destruir a vida. Nada mais do que isso. Por qual motivo você veio para esse mundo fazer bhajana? Você não vai conseguir fazer bhajana. Nada, não vai conseguir fazer nenhum bhajana. Externamente, por 18 anos você não vai conseguir casar, eu te dou garantia. Porque quando você dá luz a uma criança, por 18 anos, a mãe não consegue fazer bhajana sadhana, nada. É só um show externo. Só um show externo. Isso é verdade ou não? Tantas preocupações a mãe tem. Porque a criança pode ser sequestrada, pode ficar doente. A mãe está com tudo isso na cabeça, todas as preocupações do mundo em relação ao filho. Verdade ou não? Quando a criança não fizer 18 anos, os pais pensam em tantas coisas ruins que podem acontecer com seu filho. Sim ou não? Você me conta. Que tipo de bhajana você vai fazer nessa condição? Fala pra mim. Cuidar da criança, proteger a criança. Se não tem tempo para cantar o Gayatri Mantra, pergunta. Até meio-dia não consegue cantar o Gayatri. Acho que por 2, 3 meses depois de ter filho não dá nem para cantar. Porque é dor aqui, dor ali, não consegue. 3 vezes tem que ir até o médico. Você por acaso consegue cantar o Gayatri? Cantou uma vez, cantou à noite. E depois de dar luz, como é que você vai conseguir cantar o Gayatri? Às vezes canta, às vezes não canta. Inútil. Verdade ou não? Se eu falar a verdade, dói. A verdade dói. Não tem nenhum bhajana sadhana, nada. É só um show. Se você como brahmachari não conseguia, depois de casar, como é que vai conseguir fazer? Só quando você
Se libertar de todos os deveres e responsabilidades, aí depois você vai conseguir fazer um pouco. आप समझ में नहीं Entendeu? है ये बात सत्य है Isso é verdade, isso é verdade. आप इसका अनुभव करो प्रैक्टिकल जो लाइफ Tente. Eu tô te falando a vida prática, a vida como ela é. क्या हो रहा है O que é a praticidade do que está acontecendo na vida? A vida como ela é. कथा सुनते हैं आप भी कथा आपको तो अब देखो उसके सुखदेव Enfim, continuando a história. Shukadeva Goswami foi aonde? जनक महाराज के सवाल जो आप तो काम महापुरुष Na Assembleia de Janak Maharaj, ele que é um Aptakama Mahapurusha. और देखो उस सभा में सब E aí, a Assembleia estava repleta de Brahmarishis, né, de sábios. Muito, muito. जनक सीताजी के पिताजी है तो फिर Shirodad Janak. He was a Brahmarishi? Ele era um Brahmarishi. देखो है उनके सभा में बड़े बड़े ऋषि लोग आते E muitos Brahmarishis também na Assembleia dele. हैं जगबल का आदि से लेकर Jagyavalkya, por exemplo. और क्या नाम है अष्टावक्र Astavakra, Rishi, esse tipo de sábio. ये इसमें कहा जाता है जनक महाराज जो है ये अष्टावक्र ऋषि से ही दीक्षा मांगे Na verdade, Janak Maharaj tomou Diksha de Astavakra Rishi. Em algumas outras kalpas ele recebeu a Diksha do Senhor Shiva, mas enfim. Kalpa Videsh Harikata. जनक महाराज Diferentes eras, a história é diferente um pouco. Quando Janak Maharaj estava naquela Assembleia, सभा में आने लगे ele estava chegando na Assembleia, Janak Maharaj. सुंदर राजवेश पहने हुए थे और उनके पत्नी Ele veio vestido de rei, tudo bonito. E a esposa dele, Sunayanan, अत्यंत मंद मुस्कान करते हुए ela chegou sorrindo, né, mostrando todos os trejeitos femininos, toda, né, deve ser ela rebolando, não sei, enfim, andando, toda. क्योंकि जो अनेक प्रकार के भाव Tem vários humores das mulheres, assim, vários trejeitos femininos. भाव प्रकाश करते Ela mostrou todos os trejeitos femininos entrando na Assembleia. Todos os juristas que estavam lá, todos eles olharam para baixo, todos, com medo de sentir alguma agitação ao olhar aquela mulher, ao ver a mulher. Shukadeva Goswami continuou sentado sem se agitar, sem nem se importar. हैं निर्विकार से क्यों इसकी कोई Nirvikar, sem se agitar. कौन Sem... देख रहे हैं Mas quem viu essa cena? Janaka Maharaj ficou observando. गुरुदेव एक लेक्चर में बताया Gurudeva falou isso numa palestra muito bonita. और फिर उन्होंने जनक महाराज ने सुखदेव के जो है ये सर्टिफिकेट दिया Então, Janaka Maharaj deu esse certificado, esse diploma para Shukadeva. Tá, agora você é qualificado para ouvir a Salila Kata. कार Você não sentiu nenhuma agitação. चित्ता इतना तब तो उसने राष्ट्र कथा सुना Então aí साधारण थोड़ी foi onde ele viu a Salila Kata. A Salila não é nada, não é um kata comum. साधारण इसे सुनने के लिए ऐसी बोलो वृंदावन बिहारी और जो अपनी कथा आपको बतानी Tem coisas mais confidenciais, mas não vou falar agora. वास्तव ही है Mas isso é verdade. चित्त विकार में Sobre... कहाँ सीताजी की बात सुना Tava falando sobre Sita, né? Aí eu mudei o assunto um pouco. पिताजी की किसी प्रकार रामचंद्र की किसी प्रकार दोष नहीं O senhor Rama não era culpado, não foi culpado de Sita ir pro... सीताजी के वनवास में नहीं गई Na verdade, Rama não enviou Sita para o exílio. Ela mesma que falou, eu quero ficar com os sadhus, perto dos santos, para dar bons sanskaras durante a gravidez. Ela falou. और ठीक उसी समय E bem nesse momento foi a coincidência. Coincidência. आ गया Foi que o povo começou a desconfiar dela ou alegar que ela era incasta. लगा दी सीताजी की पवित्रता क्या है उनकी पवित्रता के बारे में क्या है Sita Devi não é casta. ये राजा की साथ में जो सीताजी भी बैठी हुई है उसकी पवित्रता है कि नहीं Ela está sentada com o rei. Ela é casta ou não é? तो अभी चेष्ट है कि हमसे Ela é casta ou é incasta? O povo começou a levantar essa questão. Então, alguns súditos लंच ना लगे começaram a criticar a Sita. भगवान राम को Depois, कथा जी आप लोग जानते हैं vocês conhecem a história? सीरियल में Vocês viram na televisão, né, no seriado do Ramayana, que o próprio Bhagavan Ramachandra foi de vilas em vilas disfarçado, né, como é que é, sobre a paisana, para ver o que os súditos estavam falando. E aí, जो है एक गांव में गए ele foi numa vila, अभी जो है tinha um dobe, um lavador de roupa, que tinha expulsado sua esposa de casa. हाँ समझ Entendeu? उनसे कारण क्या था Qual o motivo?
कारण कोई कुछ कारण कौन जाने। Quem sabe o और porquê, वो né? पत्नी जो है Mas a esposa desse lavrador de roupa, के निकट आए ela tinha vindo pedir como é que chama? Pedir ser julgada pelo Senhor Ama, no sentido assim, de que eu fiz de errado pro meu marido me expulsar de casa. Mas era de noite, और वो स्त्री जो है आकर के भगवान रामचंद्र के दरवाजा खड़ी e essa esposa bateu इस समय na porta do Senhor. मेरा दोस्त क्या Rama, ela queria saber लगी o que ela tinha feito de errado. सिक्योरिटी गार्ड और भगवान रामचंद्र E aí o segurança सिक्योरिटी गार्ड जो है बोले do Senhor Ama भगवान falou que o Senhor Ama estava descansando naquele momento, कोई विश्राम कर उसकी जगह में उचित नहीं que não podia ser acordado. और वो स्त्री Aí essa moça, उसी समय जो कहते हैं essa mulher, né, मेरे पति देव मुझे घर से क्यों falou: eu quero saber por que do meu marido ter me expulsado de casa, o que eu fiz de errado. निकाला? ये मैं विचार नहीं करता। Eu quero ser, esqueci a palavra, eu quero क्या बोले सिक्योरिटी गार्ड não é ser julgada, né, como é que fala, eu quero निकट आने नहीं दिया। उस समय भगवान enfim, ela queria que o Senhor Ama avaliasse a situação. E aí, प्रातःकाल जब हुई quando foi de manhã cedo, o Senhor Ama recebeu a notícia, né, de que aquela mulher tinha vindo. Ele falou: tá bom, cadê a mulher? सिक्योरिटी गार्ड को बोले सिक्योरिटी गार्ड को पता ही नहीं E o segurança não sabia onde a mulher estava. E o Senhor Ama ficou muito bravo, o Senhor Ama. O seu dever era ter me chamado, porque o dever do rei é estar sempre pronto para ajudar o povo. Então o Senhor Ama राजा होता है एक falou: o rei é como um sannyasi. Está escrito no Ramayana. भगवान रामचंद्र O Bhagavan falou. O Senhor Ama disse: o rei é como um sannyasi. से जैसे अपने जीवन Como um sannyasi. O sannyasi, ele sacrifica a sua vida para ajudar os demais. O sannyasi. Entende? से लिया नहीं है जो खा पी करके सोते रहो Você acha que o que? Sannyasi você vai só comer, dormir, और मेरा aproveitar? E se eu tiver um tempinho extra, eu dou palestra, ganho doação e tá ótimo. Isso não é sintoma de ser um sannyasi, não. नासी होता है परोपकार के O sannyasi, ele faz tudo pro bem dos outros. Que nem uma árvore também, é assim. Entendeu? पेड़ जैसे परोपकार के लिए होते हैं बड़े भगवान रामचंद्र करे Então, o sannyasi é assim. एक सन्यासी के Então, o rei é como um sannyasi. O próprio Ramayana, करके आप देख लो você pode ver que o Senhor Ama falou sobre isso. वनवास से पहले उसमें देखना जब वो क्या बोले वो स्त्री को आप Quando essa mulher tinha vindo, né, pedindo ajuda pro Senhor Ama para que ele julgasse o caso dela, e o Senhor Ama falou. सिक्योरिटी गार्ड को भगवान Então ele falou, Bhagavan falou pro segurança: ढूंढ करके ले आओ vão procurar, vejam, achem essa mulher, senão eu vou punir vocês. उसने कि प्रभु मेरा तो कोई दोष नहीं Ah, Prabhu, não é culpa minha. O quê? Não é sua culpa? आप इस समय विश्राम में गए Você que o senhor estava descansando, mas por que você não me acordou? एक स्त्री न्याय Uma विचार mulher veio pedindo ajuda, pedindo para ser, né, que eu ajudasse a julgar o caso dela. Eu devia ter dado imediatamente. ये नहीं भारतीय सभ्यता संस्कृति Não é como a cultura indiana hoje em dia. किया Uma pessoa estuprou alguém e demora 10 anos no processo judicial para acontecer uma punição, पता चला uma pena para esse homem ter estuprado. Finalmente, 10 anos depois, ele é enforcado, o homem que estuprou não sei quem. क्या करना चाहिए Não, o que tinha que ser? उसे तुरंत Tinha que ser imediatamente. Imediatamente. उसके निर्णय लेना A sentença, né, judicial tinha que vir imediatamente. छोड़ करके Isso tinha que ser imediatamente na lista de. करने वाले जो व्यक्ति जो है Essa pessoa que é um estuprador devia ser julgada imediatamente. Isso devia ser passado na frente de qualquer outro caso judicial. Ah, o homem vai ficar vivo 10 anos esperando a sentença. Não. Não. हित आदर्श दिखाए Então, jamais no Senhor Ama mostra esse ideal mesmo. बात ऐसे ही है Isso é verdade, isso é verdade. स्त्री जो है विचार Uma mulher veio pedir ajuda, né, o julgamento do caso dela para o Senhor Ama. Por que você não me acordou? Ele falou para o segurança. O segurança disse: Prabhu, nesse momento o senhor estava descansando. O Senhor Ama deu uma resposta belíssima. O rei é como um sannyasi, ele disse. उनके जीवन A vida do rei é सेवा के लिए para servir os demais, rendida para servir os outros. Esse é o idealismo do Senhor Ama. Se a gente vê isso, o idealismo do Senhor Ama, nosso coração se derrete, isso é verdade. पड़े कि नहीं पड़े सामान में देखना आज जाकर है तो उसको ले जाओ तुम ढूंढ करके आओ वो कौन Então o Senhor Ama falou: vai procurar quem foi essa mulher. Vê o que aconteceu com ela. उसको स्त्री को ढूंढ करके ले आओ Procure a mulher e volte. वो सारी तरह घूमते Ou रहे seja, acha quem é essa mulher. Aí os seguranças foram procurar, mas não acharam. कहाँ चले किसी बाद में किसी
Depois de um tempo, uma vila falaram, essa mulher, aquela mulher, किसी कारण से कहीं गई थी ela tinha ido, na verdade, para algum lugar. Eles ficaram sabendo a história. और जब Foi, शाम हो ela tinha atravessado o rio. नदी पार करना था और उस E no fim do dia ela tinha que atravessar o rio de volta, mas o rio estava inundado. Tava com uma maré muito alta no rio na hora que ela para voltar para casa. E era época das chuvas também, नदी में कोई choveu naquele dia e não tinha nenhum barco para ela poder atravessar o rio e voltar para casa. Então essa moça, ela passou uma noite उसी नाव वाले के व किसी के घर में na casa do barqueiro ou de alguém ali para poder. E no dia seguinte, bem cedo de manhã, ela cruzou o rio. Quando ela voltou no dia seguinte de manhã, o marido perguntou para ela: कहाँ रही onde você passou a noite? क्या बताया Aí ela contou tudo o que aconteceu. जी मेरे ऐसे थे Foi isso que aconteceu. अकेला उसके घर में क्यों रहे Por que você ficou sozinho na casa daquela pessoa? तुम्हारे चरित्र के ऊपर हमारा संदेह है Eu duvido da sua castidade. हैं? देखो तुमको क्या कर दिया है तुमको मैं ग्रहण नहीं करता Eu não te aceito mais, não te aceito mais. निकल गई Sai daqui, sai daqui. वही जो स्त्री जो है Aí essa mulher वो आ गई veio के बाद विचार मान veio até o Senhor Ama pedindo nevichar, ou seja, julgamento do seu caso. ऐसा है वो करके São uma pessoa दोष क्या हुआ desamparada, veio pedir ajuda pro rei, né, pra ser... Se a pessoa não fez nada... रावण ने Ou seja, por exemplo, Sita foi sequestrada por Ravana. हरण हुआ कि नहीं Sita foi sequestrada. सीता को हरण Ravana sequestrou Sita. इसमें दोष क्या है सीता जी के Então, o que que Sita fez de errado? Ela foi sequestrada por outra pessoa. सीता जी की कोई दोष नहीं O que que ela fez de errado? ठीक उसी प्रकार ये भी Então, da mesma forma, वो स्त्री कर रही है essa mulher também falou. मैं उस समय विपद अवस्था में था Eu estava totalmente desamparada, eu não tinha outra solução. Como é que eu ia atravessar o rio? तो इसलिए Eu sou mulher, onde que eu poderia ir? Tive que passar a noite ali naquela casa. किंतु उसकी पत्नी बोली उसकी पत्नी बोली नहीं O marido falou, não, तुम्हारे चित्र पर हमारा mas eu duvido da sua castidade. इसमें भी शिक्षा भी है Então tem ensinamento por trás também dessa história. ये स्त्री कभी As mulheres nunca अकेली भ्रमण करना नहीं devem andar sozinhas. अकेले क्यों गई थी Por que ela tinha saído sozinha então também? Por que ela foi sozinha? आई तो अकेले क्यों आई Por que ela foi e ainda voltou sozinha? प्रकृति विषय आता है कि नहीं है Então esse assunto vem para análise ou não? Ou seja, esse é um... A gente poderia debater esse ponto, né? तो इसलिए कहते वो भी जो है वही उदाहरण उतारी Então aí o lavador de roupa falou, eu não sou Rama, falou para a esposa, eu não sou Rama não. एक साल तक Que por um ano a mulher ficou स्थान पर lá onde Ravana vive, sozinha, मैं इन्हें ग्रहण नहीं करता e aceitou ela de volta. Eu não vou te aceitar não. और यही कथा को चारों तरफ फैला गांव गांव में E aí essa história se espalhou em várias vilas. भगवान राम E tinha gente que tava, né, ficava de um lado, de outro lado da história. Tipo, cada pessoa achava uma coisa sobre a história. Mas o Senhor Ama, ele foi, se mudou de roupa, foi a paisana no reino, em diferentes locais, ouvir, saber o que estava acontecendo. E já deu a hora. 9 da manhã? Então,